Senadores debatem projeto do abuso de autoridade com o juiz Sérgio Moro e o ministro Gilmar Mendes. Medidas de combate à corrupção começam a tramitar no Senado. E na terceira reportagem sobre o ensino médio, a experiência das escolas em tempo integral. Boa tarde. O projeto que pune com mais rigor o abuso de autoridade foi debatido nesta quinta-feira pelo plenário. Os senadores ouviram os juízes federais Silvio Ferreira da Rocha e Sérgio Moro, além do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado abriu a sessão temática citando os casos de abuso de autoridade que serão punidos pelo projeto. O ilícito pode advir do indevido uso de algemas, passando pela detenção de desafetos por motivos pessoais, interceptações telefônicas, ambientais e telemáticas clandestinas, até prisão sem as cautelas legais ou quebra de sigilo de jornalista para violentar o princípio constitucional do sigilo da fonte. Renan afirmou que a Operação Lava Jato é sagrada e que a discussão do projeto agora não visa intimidar os investigadores. É equivocado navegar nas águas das teorias conspiratórias, passando a falsa imagem de que o projeto teria por objeto a intimidação de autoridades no exercício regular de suas funções. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, afirmou que as boas intenções dos legisladores não são suficientes para evitar distorções. Por isso, sugeriu uma emenda para evitar que o projeto iniba o trabalho do Ministério Público e dos juízes. Não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Com essa salvaguarda, eu diria que grande parte dos receios de uma aplicação equivocada desse projeto de lei provavelmente possam ser evitados. Mas eu reputo, e por isso eu quis trazer uma única sugestão, reputo essa adição fundamental, inclusive para afastar eventuais receios de que isso de alguma forma venha a ser utilizado para criminalizar a jurisdição ou a atuação independente do Ministério Público ou o dever da polícia de apuração das infrações penais, independentemente dos interesses que sejam afetados. O juiz Silvio Luiz Ferreira, da 10ª Vara Federal de São Paulo, elogiou o projeto afirmando que uma das punições, a perda do cargo, só é aplicada na reincidência do abuso e sugeriu algumas mudanças no texto. Qual é a omissão do projeto? Ela não enfrenta o delicado problema, que é uma realidade hoje, das conduções coercitivas. A minha sugestão é que se incluísse no artigo 9º ordenar ou executar captura, detenção, prisão ou condução coercitiva fora das hipóteses estritamente legais, porque as hipóteses de condução coercitiva estão presentes no Código de Processo Penal. Mas elas dependem de prévia intimação, de não atendimento da intimação e de não apresentação de um justo motivo para o não comparecimento. Você verá a cobertura completa do debate logo mais no Senado agora à noite. Punições para o abuso de autoridade foram incluídos por deputados em outro projeto, o que trata de medidas para combater a corrupção. O texto votado pela Câmara na madrugada desta quarta-feira chegou rápido ao Senado, mas os senadores rejeitaram o pedido para que a matéria fosse direto para a análise do plenário. Confira como foi a discussão e como ficou o projeto, que agora vai à Comissão de Constituição e Justiça. O projeto chegou ao Congresso em março, com apoio popular. 2 milhões de assinaturas a favor de 10 medidas contra a corrupção. Entre os dispositivos, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e a recuperação do dinheiro desviado, a reforma do sistema de prescrição penal e a criminalização do Caixa 2 de campanhas eleitorais. Na Câmara, por onde começou a tramitar, 9 meses de debates e de polêmicas.
Foi em novembro que entrou na pauta de votações. Na comissão especial do tema, circulou a informação de que deputados queriam anistiar quem tivesse feito campanhas eleitorais com Caixa 2. A opinião pública reagiu. O presidente da República, junto com os presidentes da Câmara e do Senado, convocou a imprensa para garantir que não haveria esse perdão. Não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. Menos de 2 dias depois, durante a madrugada, ocorreu a votação na Câmara. A criminalização do Caixa 2 permaneceu, bem como a punição para quem vender o voto, o aumento de penas para os crimes de corrupção, regras para transparência para os tribunais e o limite do uso de recursos para atrasar processos. Mas foram retirados do texto dispositivos como a celebração de acordos de leniência com o Ministério Público, espécie de delação premiada, a criminalização do enriquecimento ilícito de funcionários públicos, a reforma na prescrição de penas e a recuperação do lucro do crime, bem como a responsabilização dos partidos em casos de crimes graves. Os deputados aprovaram ainda uma emenda com regras para punir juízes, promotores e procuradores em caso de abuso de autoridade. Pela proposta, configuram abuso, no caso dos juízes, condutas como atuar com motivação político-partidária e expressar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento. Para os membros do Ministério Público, é considerado crime promover a instauração de procedimento sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito. Opinar em meios de comunicação sobre processo pendente também será considerado abuso. As penas podem chegar a 2 anos de reclusão e multa. É uma tentativa de alguns implicados, principalmente na Operação Lava Jato, em evitar que a Operação Lava Jato avance. Precisamos avançar na legislação anticorrupção que nós temos no Brasil, mas temos que avançar também em tudo aquilo que diga respeito à coibição dos abusos de autoridade, das irregularidades e dos crimes de responsabilidade que podem acontecer. O texto já está com os senadores e, em menos de 24 horas depois da aprovação na Câmara, já foi assunto no plenário do Senado. Um requerimento de urgência para a matéria ir direto à votação em sessão plenária foi apresentado e colocado em votação pelo presidente Renan Calheiros. Não é uma proposição de uma página, são aqui um conjunto de páginas, várias páginas, 38 páginas. Eu penso que os parlamentares têm que ter um bom tempo para poder analisar isso com profundidade, poder discutir isso. Uma matéria, qual é a relevância e a importância que tem essa? Saiu às 4h20 da manhã da votação na Câmara dos Deputados. Nem chegou aqui no Senado. Já está para ser votada, sem que tenhamos conhecimento da matéria. Não estudamos, não apresentamos emendas. Em votação, o requerimento. Estou requerendo votação nominal. Votação nominal, o senhor está cometendo um abuso de autoridade, presidente. Mas a maioria dos senadores não concordou com a urgência. Nós vamos proclamar o resultado. Sim, 14. Sim, 14, não 44, uma abstenção. Está, portanto, rejeitado o requerimento de urgência. Foi muito bom o plenário decidir que essa matéria não requer um tratamento de urgência, porque ela vai tramitar demoradamente na Comissão de Constituição e Justiça. O futuro das quebradeiras de coco Babaçu, do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará foi discutido em audiência pública na Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. A derrubada das palmeiras de Babaçu para dar lugar a atividades agropecuárias foi o maior problema apontado pelos debatedores. A gente constata que está desaparecendo o Babaçu. Cada vez aumenta o canavial e vai devastando o Babaçu. No Pará, é a pecuária que domina e eles acham que para ter a pecuária precisa tirar os babaçuais. Apesar de que a gente sabe, eles também sabem que não prejudica o pasto. A lei do Babaçu livre, que permitiria o acesso das quebradeiras a propriedades privadas onde se localizam as matas de Babaçu, foi a principal reivindicação dos debatedores. Não existe nenhum questionamento das quebradeiras de coco Babaçu à propriedade de ninguém.
Elas querem apenas o livre acesso aos locais onde ainda existem babaçuais. O pesquisador da Universidade Federal do Piauí afirmou que, além da garantia do acesso às propriedades, uma cadeia sustentável para a produção do babaçu precisaria ainda de uma lei que proíba a derrubada de palmeiras semitropicais e outra que proíba a queima do babaçu integral. Não é só as leis é fundamental, esse é o primeiro passo. A gente tem aqui uma senadora que está disposta a brigar por isso. E ela não é somente a senadora do Piauí, ela é a senadora do babaçu. Outra pesquisadora da UFPI trouxe em primeira mão à comissão um mapa que traz as dificuldades das quebradeiras de babaçu e as reservas de babaçuais ainda existentes. O dado novo do mapa é exatamente porque ele traz a experiência das quebradeiras de coco-babaçu e dos grupos sociais que vivem exatamente no perímetro da floresta. Esse mapa está escrito dentro dele tudo isso, todos esses grandes projetos, todos esses impactos que a gente vem sofrendo também. O mapa não é só para dizer assim, existe as quebradeiras, existe o babaçu, mas dizer também quais as consequências que as quebradeiras vêm enfrentando dentro dos seus estados. E na terceira reportagem da série sobre a reforma do ensino médio, a repórter Dinalva Ferreira explica alguns pontos inovadores, a escola em tempo integral e a possibilidade de contratação de professores com notório saber. Aumentar gradativamente de 5 para 7 horas o tempo que os alunos do ensino médio passam na escola. A carga horária anual, que hoje é de 800 horas, passaria aos poucos para 1.400. A meta é incluir cerca de 500 mil estudantes em horário integral nos próximos anos. Mas será que aumentar o tempo na escola melhora a qualidade do ensino? Nessa escola, em uma das regiões administrativas de Brasília, o resultado não poderia ser melhor. Aqui o ensino, além de ser em tempo integral, é profissionalizante. Em um período, aulas normais, no outro, formação profissional. O centro de ensino é referência, tem baixa evasão e está entre as 3 escolas públicas do Distrito Federal com melhores resultados no Enem. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, mas com atividades direcionadas e organizadas, ele vai ter um aprendizado muito melhor. A nossa escola é exceção. A gente tem acesso à comida, a gente tem acesso aos laboratórios, à biblioteca, mas por quê? O aluno quer, o aluno busca. Nessa escola deu certo, mas especialistas concordam que nem sempre mais tempo na sala de aula significa melhor aprendizado. Nós temos que ver com muito cuidado essa mitologia, essa mística, na realidade, que nós temos no Brasil, de que a escola em tempo integral é necessariamente melhor. Às vezes ela é muito mais cara, muito mais chata e não é melhor, né? Não promove mais educação. Um aluno que está tendo uma aula de ensino médio ruim, de 5 horas, uma jornada de 5 horas por dia, ele subir para 7 horas por dia de um modelo ruim, vai estimulá-lo a ficar na escola ou vai estimular a evasão? Eu acredito que estimule a evasão. Muitos argumentam que antes de implantar educação integral, é preciso adequar as condições de atendimento nas escolas. Não adianta você forjar uma escola de tempo integral para um número reduzido, uma escola excludente. Não é isso que queremos. Então nós vamos ter que trabalhar de maneira clara, de pé no chão. E também conhecer a realidade do aluno, porque nós temos enfrentado situações em que a oferta passa a ser em tempo integral e o aluno, pelas razões que nós conhecemos no Brasil, precisa trabalhar o outro turno, ele começa a ter problemas para ir para a escola. Estes turnos não podem conviver no mesmo espaço. Então, como é que os estados vão fazer para dedicar, por exemplo, unidades exclusivas para aulas de jornada ampliada no ensino médio? Porque a jornada ampliada requer 2 turnos, em geral, de 7 horas. Então, este é um problema que também preocupa, como otimizar esses espaços nas redes estaduais. Outro ponto polêmico da medida provisória que reforma o ensino médio é a possibilidade de que professores dos cursos profissionalizantes não precisem necessariamente ter licenciatura, como é exigido no ensino regular. A ideia é que, para determinadas áreas, possam ser contratados professores com notório saber.
Dar aula é uma profissão, dar aula não é qualquer pessoa que dá aula. Para dar aula você tem que aprender a dar aula, você tem que aprender métodos onde você vai dar aula. O resultado disso é que pode-se abrir uma porteira para que, de repente, pessoas com péssima formação e nenhuma didática sejam professores. Na proposição que o CONSED amplamente discutiu e encaminhou, isto só é válido, só foi encaminhado para áreas, matérias que nós não temos faculdade formando professor para aquela área. Por exemplo, um curso de marcenaria. Você não tem um professor licenciado para dar um laboratório de marcenaria. A coordenadora de educação da Unesco ressalta como um dos pontos positivos a inclusão da formação técnica no ensino médio. Integrar a educação profissional com o ensino médio é uma excelente ideia, né? É muito importante. Nós temos milhões de jovens aqui que desejam ir ao mercado de trabalho e muitas vezes eles estão indo ao mercado de trabalho sem qualificação e aí eles não conseguem uma posição. Hoje à noite, na última reportagem da série, você confere as opiniões dos senadores sobre a polêmica medida provisória que reforma o ensino médio. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia e uma boa tarde.